Olá, estamos começando mais um Você Pergunta e Caio Responde, uma das nossas linhas de produção aí, e nessa aqui eu tento responder perguntas feitas por vocês no YouTube, no Facebook, no Instagram. E o tema de hoje é a minha filiação ao movimento Eu Sou Livres. Quem quiser seguir o movimento no Instagram, no Twitter, no Facebook, só procura lá Eu Sou Livres. E as pessoas perguntaram um monte de questão, por que eu fui para o Livres, etc. O que é o Livres? Mas eu não estou no PSB, como é que funciona isso? Então eu vou responder tudo isso. Antes de mais nada, eu peço sempre, se puder se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e o mais importante, escrever e participar do nosso mandato e da nossa produção de conteúdo. É assim que a gente vai melhorar. Caio Miranda Carneiro, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E o nosso Twitter também, lá a gente manda a nossa opinião política e tal, Caio M. Carneiro. Pois bem, o movimento Eu Sou Livres, eles têm uma definição que eu vou ler aqui para vocês. Eles se autodefinem como um movimento liberal, suprapartidário, que desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre, junto com as pessoas que mais precisam. E o que quer dizer tudo isso? Essa frase bonita aqui, essa carta de princípios e de intenções do Livres. Basicamente, no Brasil, a gente tem uma descoberta recente do liberalismo pela classe política, aí, pelos jovens e tudo mais, e a definição conceitual do que é ser liberal não está muito clara para muitas pessoas. A gente teve durante a década de 90, depois da Constituição, um movimento que foi chamado de neoliberal, que foi quando o Collor e o Fernando Henrique promoveram algumas privatizações e um enxugamento do Estado. Isso era uma agenda mundial, aí você tem lá consenso de Washington, Bretton Woods, etc. Passado esse momento, anos 90, anos 2000, vem o governo Lula, depois a Dilma, com a política que eles chamam de desenvolvimentista, e aí o termo neoliberal saiu um pouco da agenda e agora voltou a questão do liberalismo. Vocês podem ver, tudo que a gente está falando aqui está falando no plano econômico, então essa é uma dos campos de atuação. Sempre que você vê um diagrama de posicionamento político, a gente até pode fazer depois num gráfico e mostrar para vocês, você tem esquerda e direita, conservador e liberal. Geralmente no Brasil a gente trabalha assim, né? Então na economia, ser de esquerda quer dizer defender que o Estado seja forte, grande e ele possa intervir na economia. Ser de direita é caminhar para um Estado mais enxuto, mais mínimo, menos intervencionista. Então, uma política de livre mercado que fomente a competição. No plano dos costumes, e aí que é o ponto que no Brasil é difícil falar de liberalismo, no plano dos costumes você tem o eixo onde você pode ser mais conservador ou mais progressista ou liberal. E é aí que o brasileiro se fia mais. O brasileiro não está muito focado ou definido no conceito da economia. Ele fica mais na questão dos costumes. Então, olha que curioso. Se você pegar aí uma pessoa que por exemplo, tem muitos movimentos que se dizem conservador nos costumes e liberal na economia, né? Eu acho que o liberalismo que o Livres prega, e é isso que eu acabei de ler aqui, o movimento liberal, suprapartidário, desenvolve lideranças políticas e políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política e construir um país mais livre com as pessoas que mais precisam. Aqui você vê que tem um pouco de idealismo, um país mais livre, portanto mais justo e tudo mais, só que junto com as pessoas que mais precisam, porque o país é desigual. Tem poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco. Então, se você deixar como as coisas estão, esse estado não vai mudar. Esse estado de situação vai ser mantido. Então, basicamente, eu me filiei ao Livres e eu optei por ir para o Livres porque nenhum partido político brasileiro ele consegue hoje ter um compromisso com o liberalismo completo. Então, liberal nos costumes. Uma pessoa que é liberal nos costumes, ela jamais vai querer, através da política, interferir no direito das pessoas de ter união homoafetiva, se quiserem, no direito das pessoas, inclusive um casal LGBT, de adotar uma criança. Por quê?
Porque o liberal pensa que o foco tem que estar na criança. Se o casal tiver as condições de dar carinho e condição da criança se desenvolver, tendo acesso à alimentação, à escola e formação, é isso que importa. E muitas vezes um casal hétero pode não ter essas condições, porque essas condições também são socioeconômicas, são culturais. Então, ser liberal é independente da sua crença. Por exemplo, eu sou católico, cristão, só que eu jamais vou julgar outra pessoa se ela não acreditar em Deus, se ela tiver outra religião. Não tem nada a ver, cada um é livre para escolher. Então, a minha crença pessoal não me dá o direito de impor para os outros ou julgar os outros pela crença deles. Então, liberal nos costumes é isso. Então, se uma pessoa é eleita presidente, governador, prefeito ou vereador ou qualquer coisa, independente do que ela acredita, ela tem que defender o direito dos outros de pensar o que eles quiserem e terem espaço para se manifestar. Isso é ser liberal nos costumes. Entendeu? Então, o Livres oferece isso. O Livres não importa se eu estou no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, não importa se eu estivesse no PP, no PSDB, no Novo, no PSOL, onde quer que fosse, se eu tiver compromisso com os princípios liberais, o Livres vai falar, ok, seja bem-vindo e vamos construir o caminho. Por quê? Porque o partido, você é obrigado a estar num partido. E nenhum partido é liberal por inteiro. O Partido Novo, por exemplo, defende bastante o liberalismo no aspecto econômico, mas tem muitos de seus membros que são ultraconservadores, defendem o conservadorismo como agenda ativa política. Então, isso é incoerente com o que o Livres prega. O Livres defende que você seja liberal tanto na economia como nos costumes. Então, o que eu ganho ao me associar ao Livres? Eu ganho, primeiro, eu entro em contato com uma série de pessoas que estudam e pesquisam o liberalismo tanto na frente social, filosófica, como na frente econômica. Então, eu posso trocar ideia, fazer intercâmbio de projetos e visão de mundo com esse grupo de pessoas. Então, tem professores, pesquisadores, economistas, além de outros mandatários e pessoas da sociedade civil que acreditam numa sociedade mais justa através da liberdade. Então, o Livres me dá uma plataforma onde eu posso contribuir, aprender e também levar novas ideias pelo liberalismo. Espero ter sido claro assim e agora eu vou responder algumas das perguntas, tá bom? E só para dizer, bom, vamos lá, vou responder aqui que é melhor. O Renato Seco disse para mim assim, Caio, para mim tem que ser liberal tanto na economia quanto nos costumes, liberdade total. Eu concordo totalmente, Renato, acho que liberalismo é isso. Não existe liberal na economia, conservador nos costumes. Para mim isso é uma invenção brasileira, uma jabuticaba que eleitoralmente pode dar voto, mas não se sustenta em pé, é incoerente. Liberdade é liberdade, ponto. Tá certo? Não tem como ser flexível nisso, na minha opinião. O Vinícius Mantelato comentou, só falta trocar o partido. Vinícius, o partido, embora seja socialista, ele é liberal nos costumes, então ele me dá liberdade para defender o que eu acredito. E até o momento, tudo que eu defendi, ainda contra o que o PSB nacional prega, nunca fui perseguido aqui. Meu mandato eu tenho autonomia. Então eu apoiei privatizações aqui na cidade de São Paulo como vereador. Eu tenho várias leis de iniciativa minha que pregam o liberalismo, a concessão de espaços públicos, a desburocratização e o empreendedorismo. Então, a questão partidária, pelo menos nesse momento da minha vida política, não tem atrapalhado. Só que se eu trocar de partido, talvez eu vá para um partido onde seja liberal na economia, mas aí nos costumes vai querer ficar me enchendo o saco dizendo que eu estou sendo muito liberal. Então, o partido é o seguinte, se não atrapalhar, já estou no lucro. Essa é a minha visão. O Guilherme Piagentini comentou, muito bom, vereador Caio, agora não seria interessante mudar de partido de novo, né? Pode ser, que seja mais liberal na economia, pode ser. Na hora de que tiver uma janela eu vou avaliar as possibilidades, mas eu estou bem tranquilo, o PSB até o momento me respeita e não me tolhe a liberdade de ser liberal mesmo estando num partido socialista. O Bruno Henrique repetiu a mesma pergunta. Você não foi eleito por um partido socialista? Essa pergunta é bom responder. Eu fui eleito por um partido socialista, mas não por uma plataforma socialista. Eu estava com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, eu estava coligado com o PP, com o Democratas e com o PSDB, com o candidato João Dória para prefeito. Então, a sua pergunta já está respondida aí. Eu estava na coligação do João Dória. E as minhas propostas todas eram de âmbito liberal, progressista. Então, sim,
Essa questão partidária ficou acirrada ano passado porque o Bolsonaro conseguiu fazer uma polarização onde quem não estava com ele era comunista, né? Então, e agora está até virando piada isso aí, porque os caras que são fãs do Bolsonaro acham que quem discorda dele é comunista. Então é isso, né? Isso aí é reduzir a política a nada. Eu fui eleito numa plataforma liberal, progressista, que é o que eu acredito. O Thiago Justus falou aqui para mim, mude de partido, dará mais credibilidade. Você é uma pessoa coerente, deve isso aos seus eleitores. Por mais que fale e se justifique, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Por que não se filia ao Novo? Tem mais a ver com a agenda que defende, já que diz não ser socialista. Eu já respondi aqui, Thiago, nunca ninguém se preocupou com o partido. Isso começou no passado, na eleição do Bolsonaro aí, porque ficou essa coisa polarizada, esquerda e direita, mas eu já expliquei que até isso é um fake news, porque esquerda e direita não é binário linear. Você tem 4 campos aí que dá para definir, e eu estou no campo liberal na economia, liberal nos costumes, e ainda assim sou um cara moderado do diálogo, não sou radical. Tá? Tem radical nos 2 pontos aí. Por exemplo, o PSOL é ultraliberal nos costumes, inclusive quer impor a visão liberal dos costumes para as pessoas, e o Novo se diz ultraliberal na economia, radicalmente, né? Então, no meio do caminho tem aí um campo que eu acho que dá para percorrer, que é onde eu me insiro. O Rodrigo Fontão falou, em primeiro lugar, parabéns pela mudança. Como eleitor, fica a curiosidade, por que você se filiou ao PSB? O que fez você mudar de legenda? Primeira coisa, eu me filiei no PSB 2015, final de 2015, porque eu tinha intenção de me candidatar a vereador em 2016. Naquele momento, o PSB de São Paulo era do Márcio França, vice-governador do Geraldo Alckmin. Portanto, não foi o socialismo que me fez me filiar no PSB, foi o pragmatismo. Eu quis ir para um partido que não é vinculado com grandes esquemas de corrupção, o PSB não está no Mensalão, não está na Lava Jato. Então o PSB, naquele momento, final de 2015, era um partido que me pareceu uma boa opção e não me arrependo. O Partido Novo nem existia ainda em 2015, surgiu no começo de 2016. Segundo ponto, eu não mudei de legenda, continuo no PSB, o Livres é um movimento suprapartidário, portanto, ao me filiar ao Livres, independente do partido em que eu estou, eu me filiei a uma carta de princípios e de ideias que são liberais e que, portanto, eu quero, junto com o Livres, defender essas ideias, propagá-las e aumentar o grupo de pessoas que acreditam no liberalismo e na liberdade. Quais são suas convicções políticas? Se considera um socialista ou um liberal? Eu já falei aqui, eu sou um liberal convicto, eu acredito na democracia e acho que a gente tem um bom caminho para percorrer. Não sou socialista, acho que das ideias socialistas o que a gente deve pegar é a ideia de combater a desigualdade social e a miséria extrema. Isso a gente tem que buscar porque não tem como viver numa sociedade de massa como a nossa, com pessoas que passam fome, com pessoas que não têm acesso e nem oportunidade de estudar e de crescer na vida. Então a gente tem que lutar para que todo mundo tenha oportunidade. Então é isso que eu acredito. Suas convicções mudaram nos últimos anos. O que fez você mudar de opinião? Na verdade, minhas convicções não mudaram tanto, não. O que mudou foi o contexto político brasileiro. Ficou mais polarizado, mais acirrado. Então eu estou sendo obrigado a me posicionar em temas que as pessoas, por não saberem minha opinião, me julgam pelo partido que eu estou. Então eu estou no PSB, o cara fala, socialista, você é comunista, petista, vota no Lula, não sei o quê. Então não tem nada a ver. Eu estou no PSB, mas eu tenho a minha atuação, inclusive, comprova tudo o que eu estou falando. Se vocês olharem meus projetos de lei, a minha forma como eu me posiciono aqui na Câmara, eu comprovo o que eu falo com ações. Então eu fomento empreendedorismo, desburocratização, sustentabilidade, combate à corrupção, transparência, emprego e renda. Meu foco é esse, juventude. Então, tudo que eu estou falando aqui eu provo com ações. Fiscalização dos contratos públicos, do dinheiro público. Se eu sou a favor de privatizações, via de regra, sim. Tudo que for ligado
Tudo que o Estado estiver fazendo e for uma atividade que há empresas no mercado privado que podem fazer melhor que o Estado, eu acho que deve ser aberto esse mercado e o Estado deve concessionar o serviço e essa função. Então, essa a minha visão. O Estado tem que focar naquilo que o mercado não vai suprir. Então, numa favela na periferia aqui de São Paulo, numa comunidade pobre, se o Estado não oferecer condições básicas para que tenha creche, escola, cultura, esporte, saúde, o mercado não vai chegar. Quem vai chegar é o tráfico de drogas, as milícias, e aí a gente vai ter jovens cada vez mais indo para o crime e não tendo um futuro de prosperidade. O Brasilzão não é para amadores. O que eu acho da política de cotas? Isso aí é uma pergunta bem legal. Eu quando estudava Direito, eu já debati esse tema antes do STF reconhecer. Eu acho que o Brasil tem que acelerar a inclusão de todo mundo que está, de certa forma, excluída, e a população preta, historicamente, sofre, sim, as consequências do período da escravidão, e isso tem que ser rapidamente mudado. Eu vou só dar um exemplo aqui. Salvador é uma cidade onde a maioria da população se autodeclara preta. No início dos anos 2000, você tinha mais ou menos 70% da população se autodeclarando preta. Quando você fazia a mesma pesquisa no ensino superior, dava menos de 20%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em Salvador, a população preta, na sua maioria, estava excluída do ensino superior. Então, no caso lá de Salvador, através das políticas de inclusão, esse processo está sendo revertido. Então, eu acho que a política de cotas, sempre que ela for para rapidamente reverter um quadro histórico de injustiça e de exclusão, bem feita, ela pode ser bem-vinda, mas isso aí cabe uma análise em cada contexto. Por princípio, como liberal, eu defendo sempre a meritocracia e a igualdade de oportunidade para as pessoas, mas no contexto histórico do Brasil, é possível sim você ter uma política de cota que se justifique e que acelere o combate a uma injustiça histórica, que é importante a gente fazer. Mas tudo tem que ser feito caso a caso. O mesmo caso que eu falei aqui de cota, que em Salvador resolveria e atenuou uma injustiça, em Blumenau, por exemplo, tinha uma universidade federal, foi feita a cota lá, aí você não resolve o problema, porque Blumenau não tem população preta. É uma região que foi colonizada por alemães e, portanto, a população lá, até quem é pobre em Blumenau, em geral, é de uma origem que não é a africana preta. Então, em Blumenau, os descendentes de alemães, em razão da política de cotas, poderiam ter mais dificuldade de entrar na universidade. Então, o Brasil é isso, é um país complexo e a inclusão e o racismo tem que ser pensado sempre com um contexto histórico, geográfico e com um objetivo. O objetivo qual que é? Diminuir desigualdades e injustiças e dar oportunidade para todos. Está respondida a pergunta. Portanto, tem que olhar o caso concreto, não dá para ficar só na teoria. Na teoria você pode ser radical, só que aí você vai ver a realidade, tem muitas injustiças que a gente não pode conviver. Tá certo? Sobre liberação de porte de armas, é a mesma coisa. Aí a gente vai, como liberal, eu acho que a gente tem que ter a liberdade de escolha. Se você quiser ter uma arma e você se enquadrar no perfil psicológico, nos requisitos mínimos para poder ter uma arma, você tem que ter esse direito numa sociedade ideal. Só que aí eu pergunto, as pessoas que defendem liberação de porte de armas, defendem a liberação do consumo de drogas? Porque se for pelo liberalismo, você tem que ser coerente. Então, assim como eu defendo o direito da pessoa furtar uma arma se ela tiver os requisitos para isso, eu tenho que defender o direito da pessoa de fumar maconha se ela quiser. E aí? Então, aí a gente volta para o Brasil. O Brasil, a realidade de hoje, a gente não consegue garantir sequer a alfabetização da população. As pessoas não têm acesso ao ensino formal regular, não conseguem terminar o ensino fundamental. Então, a gente tem ordem de prioridades. Acho que a gente tem que assegurar acesso à educação, acesso à formação completa, cidadã das pessoas. Mas no mundo ideal, eu acho que uma sociedade tipo Suíça, Escandinávia, espero que o Brasil um dia chegue nesse patamar, as pessoas têm que ter liberdade de escolha, sempre respeitando o direito do outro. Então, no caso de cigarros todos, você pode fumar o seu cigarro desde que a fumaça não vá obrigar quem está do seu lado a respirar a sua fumaça. Você quer portar arma para praticar tiro esportivo, você mora no campo e quer se proteger, tudo bem, tem que ter os requisitos lá. Agora,
É isso. E para mim isso aqui são todas falsas polêmicas. Liberar porte de arma não resolve segurança pública e não resolve violência. A Rússia tem porte de arma liberado, é o 4º país em feminicídio no mundo. Está na frente do Brasil. Então esse discurso de que armar a população vai proteger as mulheres é uma mentira, é uma falácia. Então, defender porte de arma só se for pelo princípio liberal, dentro de critérios aí, mas não como política pública de segurança. Isso aí é uma bobagem. Sobre liberdade de expressão, no Brasil, sempre, liberdade de expressão total. Eu sou contra qualquer censura prévia, acho que as pessoas têm direito de falar o que elas quiserem, e se elas ofenderem alguém, se elas cometerem alguma ofensa grave através da liberdade de expressão, a reparação tem que vir depois, sempre no âmbito civil e nunca no âmbito criminal, na minha visão. A nossa legislação hoje prevê como crime aí, injúria e outros tipos de ofensa através da fala. Mas eu acho que a gente está hoje num patamar que a liberdade de expressão, para mim, ela está acima do direito da defesa da honra individual das pessoas. Né? A ofensa depende de cada um. Uma fala pode ofender muito uma pessoa e não ofender nada a outra. Isso é relativo. Então eu prefiro defender a liberdade de expressão do que o direito de defesa da honra individual, inclusive criminalmente. É um tema legal para debater. Cada caso vai gerar uma polêmica aí. Inclusive eu sofri muito quando teve um caso aí, teve tanto o Gregório do Vivier como o Danilo Gentili. Eu fui ser solidário aos dois, mesmo não concordando com os dois, e apanhei porque quem odeia o Gentili ficou bravo comigo, quem odeia o Gregório do Vivier também. Então o Brasilzão está nesse nível aí de nervos à flor da pele. O Henrique disse que já participou do Livres, disse que é cheio de petista e comunista de iPhone. Olha, Henrique, não é essa a minha impressão. Eu sou muito amigo do Fábio Osterman, deputado estadual pelo Novo no Rio Grande do Sul. Está longe de ser um petista ou comunista. Leandro Narlock também e várias outras lideranças do Livres não são petistas nem comunistas. Então isso aí que você está falando deve ter um outro cara mais de esquerda que você usou para generalizar, mas não gosto de generalizações e não é a minha impressão sobre o Livres. O Galeguinho comentou que um vereador de um partido socialista num movimento liberal não é uma contradição. Olha, o Galeguinho, você sabe muito bem que contradição é a especialidade do nosso sistema político, né? Eu acho que a contradição seria eu fazer um discurso e praticar outra coisa. Então, se eu estou contradizendo algo, é o PSB, não é o Livres. Eu pratico a liberdade, que é o que eu acredito. Mas sim, é uma contradição, mas acho que ela é formal, só. O Jonas Iuji comentou também que, para explicar do movimento, já falei, é um movimento superpartidário, por isso que eu me filiei, e acredito muito que o Livres possa melhorar o debate da discussão política. O William comentou que eu sou uma piada de mau gosto, um perdedor. Eu agradeço aí seu comentário, William, bacana, super construtivo. Um dia eu chego lá e serei um vencedor como você. Valeu mesmo. O Alexandre Strauss comentou aqui, muda de partido que terá meu voto. Eu gosto de você, mas não voto na sua legenda. E acredito que muitos compartilham do mesmo sentimento. Alexandre, esse sentimento ele é pós-eleição do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro não tinha nada disso. Eu fui eleito vereador aqui e as pessoas curtiam os vídeos e tudo mais. Então, se o contexto mudou, a gente pode avaliar, mas eu acho que isso aqui não deveria ser prioridade, a legenda. Enfim, aí vem o pessoal falando que é comunista disfarçado, não sei o quê. Ciudadanos na Espanha é igual, que é parecido, o Galeguinho falou aqui também. O outro aqui, o Paulo Civili, está dizendo que quer ver eu defender liberdade de costumes no Brasil com esse clima que está, que é uma tarefa difícil, está muito conservador e reacionário. Difícil mas é o que a gente acredita, a gente tem que seguir coerente com princípios. Aí está aqui a Hilda Gomes, o Jonas Iuji comentou também, já estou terminando. Quais as ideias e como o movimento vê? Enfim. Jonas, o movimento ele é jovem,
está se firmando, construindo, a gente vai fazer vários eventos e seminários aí no segundo semestre, e aí você pode participar e conversar com os outros membros, acho que é super rico. E aí o Gabriel Passan perguntou da minha meta política, se eu vou me reeleger, candidatar, etc. Enfim. O Rodrigo perguntou se eu tenho compromisso com os 17 compromissos do movimento. Eu tenho. Tive que assinar a concordância para poder me filiar. Quem financia o Livres? Seria legal postar no YouTube também. A gente pode até perguntar isso. O Livres é financiado pela colaboração dos seus membros. E é um movimento que não tem muitos recursos. Por fim, para encerrar o vídeo aqui, eu vou falar da polêmica que está recente aí do MBL, aí, o Movimento Brasil Livre, e o Bolsonaro, né? Quem me acompanhou na eleição do ano passado, eu sempre fui crítico do PT, então isso não mudou, só que aí o Bolsonaro veio aí como uma grande opção e eu sentei o pau na candidatura do Bolsonaro, não na pessoa, não tem nada contra ele, porque, para mim, gente, política não existe mito, não existe salvador da pátria e não existe herói. Política você faz em grupo, você não faz sozinho. E o Bolsonaro veio como uma grande salvação messiânica para muitos. Eu apanhei pra caramba. O MBL, na época da eleição, deu aquela adesão ao Bolsonaro, sentiram a onda, tiveram uma leitura política e surfaram. Só que o Bolsonaro é antiliberal na economia e nos costumes, ele é a antítese do liberalismo, né? E, portanto, agora ele está tendo dificuldades aí, porque obviamente tem uma oposição forte, o Congresso não é fácil, enfim, o parlamento é difícil, e o MBL está descolando do Bolsonaro. E aí os caras do MBL estão apanhando pra caramba agora, o Kim Kataguiri, o Holliday, eu converso com ele aqui na Câmara, eles estão sendo chamados de petistas, comunistas, por quê? Porque não apoiam o Bolsonaro. Tudo que é extremismo radical, acaba, uma hora ou outra, acaba quebrando. Então o bolsonarismo ou o esquerdismo radical, ele caminha para a intolerância. E é isso que a gente não pode compactuar. Então hoje o MBL está sofrendo na pele o preço de ter flertado com gente intolerante, gente que não tem compromisso com a democracia e com a liberdade. Entendeu? Então é isso. Eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer. Espero ter falado de tudo aí. E eu defendo de fato a liberdade. Então, se você for do PSOL, do PT, podem falar comigo, a gente vai conversar, a gente não vai concordar em muitas coisas, mas no que concordar, a gente pode estar junto. E se você também é fã do Bolsonaro e acredita que o Bolsonaro vai resolver, eu estou de portas abertas aqui. Eu sou liberal, tá certo? Portanto, eu vou defender o direito de vocês de defender até a intervenção armada aí que alguns acreditam. Eu não acredito e vou lutar contra. Democracia, sempre. Mas a liberdade de defender, eu vou brigar para que vocês tenham, tá bom? Grande abraço.